Antes de la peluca y la casaca, fueron los ríos, ríos arteriales, fueron las cordilleras en cuya onda raída el cóndor o la nieve parecían inmóviles. Fue la humedad y la espesura, el trueno sin nombre todavía, las pampas planetarias. El hombre tierra fue, vasija, párpado del barro trémulo, forma de la arcilla. Fue cántaro caribe, piedra chicha, copa imperial o sílice araucana. Tierno y sangriento fue, pero la empuñadura de su arma de cristal humedecido, las iniciales de la tierra estaban escritas. Nadie pudo recordarlas después. El viento las olvidó, el idioma del agua fue enterrado, las claves se perdieron, se inundaron de silencio o sangre. No se perdió la vida, hermanos pastorales, pero como una rosa salvaje cayó una gota roja en la espesura y se apagó una lámpara de tierra. Yo estoy aquí para contar la historia, desde la paz del búfalo hasta las azotadas arenas de la tierra final, en las espumas acumuladas de la luz antártica y por las madrigueras despeñadas de la sombría paz venezolana. Te busqué, Padre mío, joven guerrero de tiniebla y cobre, oh tú, planta nupcial, cabellera indomable, madre caimán, metálica paloma. Yo, incásico del légamo, toqué la piedra y dije, ¿quién me espera? Y apreté la mano sobre un puñado de cristal vacío, pero anduvo entre flores zapotecas, y dulce era la luz como un venado, y era la sombra como un párpado verde. Tierra mía sin nombre, sin América, estambre equinoccial, lanza de púrpura, tu aroma me trepó por las raíces hasta la copa que bebía, hasta la más delgada palabra aún no nacida de mi boca. Pablo Neruda. Nas ideias para adiar o fim do mundo, relembrando o Ailton Krenak, por que vocês não inventam uma antropologia do branco? Só inventam antropologia daqueles povos que vocês querem exterminar. Indígenas, quilombolas, imigrantes e todos os outros. Por que não inventar uma antropologia do branco? Porque o branco não se quer exterminar, não se quer controlar, não se quer assimilar e etc, etc. Essa proposição do Ailton Krenak me parece extremamente importante. Porque é aí que a gente percebe a diferença básica entre uma educação indígena, bilíngue, intercultural, o que vem acontecendo na cordilheira toda, mas que aqui no Brasil é extremamente pífia, porque aqui a gente ainda pensa uma educação para os indígenas, ou seja, uma educação que visa, antes de tudo, a assimilação, a aculturação, a deterioração das suas culturas tradicionais num padrão que é absolutamente ocidental.
As experiências da própria FEUSP são pífias, embora tenham ganhado a licitação para os primeiros programas de formação indígena, em que você tem uma estrutura absolutamente acadêmica e ocidental para a formação. Eu me lembro da vergonha alheia que eu tinha quando via ao longo dos corredores os cartazinhos colocados pelos responsáveis: aceita-se doações de roupa, calçado, vestimenta para os nossos alunos de educação indígena. Coitadinhos, são tão pobrezinhos que precisam dessa ajuda dos brancos. E todo o currículo absolutamente pífio de educação indígena. Hoje, graças a várias iniciativas, né, como a Associação de Escritores Indígenas e outros coletivos, enfim, temos vários. Daniel Mundurku, Ailton Krenak, Olívio Jecopé, Elaine Potiguara, enfim, há vários que é importante, imperioso ler e conhecer para que a gente possa se reapropriar das nossas próprias matrizes. Então não basta apenas fazer um recenso histórico da escravização. O tema que nós demos a esse ciclo 5 é assim: voando além, por uma cosmologia e uma política indígenas nas expressões culturais. E para conversar sobre esse tema, nós convidamos a Eliane Potiguara, que vocês já conhecem. O movimento não foi um movimento só nacional, ele foi um movimento internacional também, porque os navarros, como nós estamos conversando hoje de manhã, os navarros estavam criando seus bancos, Bank of Me, os bancos que os indígenas estavam criando seus próprios bancos. Veja bem, não é uma cabeça capitalista, mas uma cabeça que pensa que precisa recompor seus direitos indígenas, né? E o que aconteceu? Nós hoje temos 300 milhões de povos indígenas pelo mundo inteiro, inclusive na Suécia, na Suíça, na Finlândia, na Austrália, na Nova Zelândia, porque as pessoas pensam que indígenas é só americano e Estados Unidos, ou Brasil, e são índios, né? Mas povos indígenas são povos originários, pessoas daquela região que têm uma educação, uma cultura e uma língua diferenciada. Então, nós temos 90 países que passaram por esse processo, que o Brasil passou também. E, hoje, esses 90 estados, esses 90 países e esses 300 milhões lutam pelos direitos indígenas em todo o planeta Terra. Então, nós estamos aqui hoje, né? Eu estou com 66, ele tem 48, esse aqui tem 24, o outro já está com 70, mas nós estamos lutando, seja em que data, ou com 15 anos, ou com 20 anos, como o filho do Olívio, nós estamos aqui no movimento de resistência e reexistência, como Daniel Munduruku cita. Gente, muito obrigada, desculpa ter passado o tempo. Não consigo sentar. Estamos vivendo ainda em guerra ainda até hoje em Mato Grosso do Sul, porque eles querem acabar isso de qualquer jeito com os meus parentes, com o meu povo, né? Porque eles acham que matando, e principalmente o foco dos latifundiários são as lideranças, né? Que se matando lideranças, acho que vão acabar com os indígenas, mas quando se mata um, nasce o outro. Então, enfim, a gente sempre vai carregando essa luta
E vamos lutando, porque Mato Grosso do Sul não existe mais nenhuma mata, não existe mais nenhum um rio bom assim para a gente. Então, a gente tem que resistir nesse lugar, nesse espaço, o pequenininho, a gente tem que lutar por isso. Do mundo se formou, ele ficou duro. A terra ficou dura, a árvore ficou dura, tudo ficou no seu lugar. Essa magia que antes pertencia a todos, passou a ser do pajé. O pajé ainda tem esse direito de andar nesse mundo, de passear nesse mundo. Quando ele precisa curar, quando ele precisa aprender, ele volta à mata, ele volta às cachoeiras, e ele fica um tempo sozinho, dias sozinho. A mata, a árvore ensina, a cachoeira ensina. Ele está nesse mundo puri, ele fica nesse mundo puri, nesse mundo da magia. E quando ele retorna para a sua aldeia, ele traz outras informações de outras doenças que ele não sabia. Traz conhecimentos de plantas que também não sabia. Cada povo tem a sua cosmologia. Tem gente que surgiu da água, povo que surgiu de uma árvore de pedra, povo que surgiu da terra, do centro da terra, povo que veio a ser a partir do sol com o ser humano, povo que saiu de um animal com o humano. E cada povo desse tem a sua riqueza cultural. E a sua riqueza cultural é que faz com que ele seja povo, que ele se sinta povo, que ele se sinta parte de tudo o que está próximo, aonde está aonde é seu território. Temos a lei 11.645 de 2008, que tornou obrigatório história e cultura indígena dentro das salas de aula. Acontece? Até tem uma política públicazinha assim, de aproximação, mas não adianta a gente ter isso se não há uma preparação para que os educadores tenham esse conhecimento, pelo menos básico, de saber que não existem índios, que isso é pejorativo, que isso é prejudicial, que isso continua o massacre que desde de 1500, quando veio para cá, que esses povos tradicionais, que embora só tenha um pertencente daquele povo, que o resto foi destruído, ele tem uma cultura, e ele deve, por direito, ser chamado de povo. Ele pertence a um povo. Porque se todo o resto desse Brasil morresse, ele naquele lugar saberia viver com as plantas, sabe o jeito de caçar, pescar. Ele é povo, ele não é uma tribo. O que é tribo? Tribo não faz sentido. Vocês são da tribo brasileira? Tem 500 anos e querem ser povo. O meu tem 4.500 anos, querem chamar de tribo. A gente viveu 4.000 anos mais, pelo menos, no mesmo lugar que vocês. Que nós, Guarani, acreditávamos que, antigamente, os seres humanos e os seres animais falavam, né? Conversava com a gente. Então, hoje eu uso muito essa frase assim, sabe? Diz que um dia uma tartaruga estava andando no meio da floresta e, de repente, ele sentiu sede. Aí ele
foi lá, né, escutou onde que eu ia ouvir o barulho da água. Aí ele foi procurar essa água, né? Escutou e foi lá. Na contação de história é diferente. Então, aí ele foi, procurou. Quando chegou perto da água, quando foi, botou a cabecinha dele para beber água, o jacaré queria comer ele. Aí ele falou assim, pô. E o jacaré disse, pô, vou te comer. Ele falou, pô, que isso? Só pena um bichinho tão pequenininho, indefeso. Ele falou assim, não, mesmo assim, eu estou com fome, vou te comer. Aí a tartaruga falou para eles, então, já que você vive na água, eu vivo na água e na terra. Então a gente pode fazer um jogo. Aí o jacaré falou, que tipo de jogo? A gente pode fazer o jogo cabo de guerra. Eu vou lá no meio da floresta, vou cortar o cipó, vou te deixar uma ponta aqui e outra ponta fica lá comigo. Se você conseguir me trazer na água, você pode me comer. Aí o jacaré falou, feito. Aí tartaruga foi lá, né? Quando foi, estava cortando lá, apareceu uma onça. Falou, pô, eu vou te comer. Falou assim, puxa vida, hoje não é o meu dia. Agorinho, o outro queria me comer também, agora você. Mas tudo bem, onça. Você sabe que eu vivo na água e na terra. Aí eu falei assim, vamos fazer um jogo. Aí a onça falou, perfeito, vamos. Aí ele falou assim, eu vou te deixar uma ponta aqui, no meio da floresta, aí eu vou ficar lá na água. Se você conseguir me puxar da água para a terra, você me come. E aí diz que tudo bem. Aí, quando estava indo levando para a água lá, e encontrou o Caí, né? Caí que a gente fala, o macaco. Ele falou assim, eu preciso de um juiz. Aí o Caí falou, então pode ser eu mesmo. Aí disse que deixou uma ponta aqui com a onça e outra ponta com o jacaré. Aí o macaco começou a contar, né? 1, 2, 3, só que tudo em Guarani, né? Tem moconho, bapu. E aí começou aquela que vai e vem o cabo de guerra, né? Nem a onça, nem o jacaré não. Aí cansaram, e aí a onça foi embora e o jacaré também foi embora. Aí a tartaruga começou a rir, né? Falando assim, indo embora. Hoje, se você não falar 2 línguas, você é devorado pelo próprio seu inimigo. E aí ele foi andando. Então, nós, Guarani, a gente sonhamos e levantamos, acordamos e cantamos em Guarani. Então, isso é uma das cosmologias nossas, que vivemos com eles. Claro que tem várias cosmologias de contar história, mas eu sempre falo que a língua Guarani, ela nasce no colo da minha mãe, né? Com elas eu nomeio as plantas, as flores, as pedras, cachimbo, o petangol, o baracá, e com ela eu pego uma fumaça, como se fosse uma fumaça, a língua Guarani, eu colocasse num cesto, no adiacá. Porque o adiacá é o guardador de memória. Então a gente sonha com eles. Então, às vezes, a gente sonha em 2 mundos hoje em dia, claro, né? Em Guarani e o português. Mas o Guarani nasceu comigo. Kaurenju, 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 kaurenju. Peka outri. Kaurenju, 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 kaurenju. Peka outri. Kaurenju, 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 kaurenju. Peka outri. Então, há que se considerar essa diferença entre educação bilíngue intercultural, feita nas bases das próprias nações indígenas, como acontece no Equador, no Peru, na Bolívia, no norte do Chile, na Venezuela, enfim, e aquilo que se faz aqui no Brasil, que é muito pífio em relação a isso. Não há como encarar esta educação ou bases curriculares nacionais para nações indígenas, que é um absurdo, um completo absurdo, seja para a própria população brasileira,
seja em consideração as nações indígenas ou quilombolas ou de imigrantes, né, chineses. Hoje, por exemplo, não é impossível pensar dessa maneira. A demarcação das terras é uma questão absolutamente urgente, embora ela não seja suficiente. Pode ter certeza, se eu chegar lá, não vai ter dinheiro para ONG. Esses inúteis vão ter que trabalhar. Se eu chegar lá, no que depender de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. Já que depois de mais de 5 séculos e de N ciclos de etnogenocídio, o índio vive meio a 1000 flagelos, já tendo sido morto e renascido, tal como o povo cadiveu e o Panará. Demarcação já, demarcação já. Já que diversos povos vêm sendo atacados sem vir a ver a terra demarcada, a começar pela primeira no Brasil, que o branco invadiu já na chegada, a do Tupinambá. Demarcação já, demarcação já. Já que tal qual as obras da Transamazônica, quando os milicos os chamavam de silvícolas, hoje o projeto de outras obras faraônicas, correndo junto da expansão agrícola, induz ao indicídio, vide o povo Caiobá. Demarcação já, demarcação já. Já que tem bem mais latifúndio em desmesura que terra indígena pelo país afora, e já que o latifúndio é só monocultura, mas a TI é polifauna e floriflora. Demarcação já, demarcação já. E um tratoriza, motosserra transgeniza, e o outro endeusa e diviniza a natureza. O índio a ama por sagrada que ela é, e o ruralista pela grana que ela dá. Demarcação já, demarcação já. Já que por retrospecto só o autóctone mantém compacto e muito intacto, e não impacta e não infecta e se conecta e tem impacto com a mata, sem a qual a água acabará. Demarcação já, demarcação já. E deixa os arauetela. E deixa os camaiorar.
deixa os mundurucula, deixa o índio lá no Pirambá, deixa os capola, deixa os mundurucula, deixa o índio lá pra Tapajós, e deixa os capola, deixa deixa o Guajajaralá, e deixa o Jorunalá, e deixa o Jorunalá, deixa o índio lá, deixa o índio lá, deixa o índio lá, deixa o índio. Preciso considerar as terras indígenas como propriedade dessas nações indígenas. Mas por que é insuficiente? Porque na cosmovisão ameríndia de quase todas as nossas nações, de todos os nossos parentes, a tecoá, em Guarani, a aldeia, é a aldeia e os caminhos que levam até a aldeia. Esta é a tecoá, é a terra, é Pachamama, é Nhandeci. Portanto, não há como delimitar espaço nem para pesca, nem para caça, nem para as roças, nem para a sobrevivência destas nações, dessas aldeias em relação ao modo tradicional de se viver. A delimitação de um espaço, de uma reserva, é uma faca de dois gumes. Porque, de um lado, garante o direito a um pedaço de terra, mas, ao mesmo tempo, confina um povo inteiro, uma aldeia inteira, a um espaço extremamente restrito para sua sobrevivência. Quando, em 1500, durante a invasão, este continente inteiro era a nossa terra, era o nosso espaço, sem delimitações. Os rios não eram fronteiras, eram alimento para a vida. Ika perit iye ba ne ika beni mono ya malote ika perit Bene Julia ka bene Julia e nina roba ika ben ma ba de me ya ka kute me yo fuka ma ne kute piam no ke ma amaroan kute ke no mo ke ma amaroan ba ale gam ne pi yo o yo mur kute ke arab ne me be kaya po of tara me te ika ben mat ika ben ko hami mat ikon kangon baba jo kon kangon umeng mo moya me bi ni peide ge me ku baka ki ka jin ba ma amu bo mo ma mo ale yo yu bene jo lu ya ni ji marki ye bai ni ji le ale ga me ko di ni ji mai ji bene rom ni tane ya ba ma e bi ja ile ka mi ya mai ka bene ya nei o yu lu ke te bad ba ya ba buka ya ima rek nonum
ima kukri no ma amele be nuri re yo mo ali benya jole ka tati mo ka benya re yo mo benya jole yang puji ne iku pa ka benya tu iku da ke ba ka bi bagi ket ku benya ma ne geja ka mai ika benya ma geja mai pundu le ma bo de te ma ika ka ti ale ne rom ni ka benya le ba ku ma geja ka ku ma ne ke ko ba mi maria be ne me yo ba me mam ne me yo fuka me mam ne ba i ma ke ku ma ne ge ngo ale no ka eke ge ba ale kam no ita jo ma no ka je ba ma ika ben ya ne ika ben ya ne ku be me kinja me umari mejo ye ni mo ga da me puka me ba kumai kuli kati bai ma me ku te pi ko ro mo ma ga ke me ku te ken ka ro bai ma ga ke ku me are ne me ba ya me bu ku ni ko ta yom ke ja me oi te we me ya puka kare ka me mo ya o pi o mo ken o mo ya bine baya mane maru mammo ika benia bitane na mubo ayo tum baika ne ika pri waka ye me o muy kram ti rai meine kin ya ka jo me rai meine kin baka ika pri rai ne taiga pri na pom taiga pri na mo ika benia ne ai mari ne Ijo mari ja ko vaya mega ju a mi mari ma ba ma ne yo yu tane ya bi. Primeiros dias do ano, os indígenas estão entre os principais alvos do governo federal. Já na campanha, declarações contrárias à demarcação de terras indígenas mostravam o tom do que seria o tratamento dado aos povos nativos na gestão Bolsonaro. A tentativa de retirada da FUNAI do Ministério da Justiça e a transferência das demarcações para o Ministério da Agricultura exigiu do movimento indígena muita luta. A reportagem é de José Eduardo Bernardes, do Brasil de Fato. Esse ano, para as questões indígenas, tem sido um total retrocesso as nossas lutas, né? Não vou dizer que os povos indígenas tenham tido aí anos fáceis, porque nós, desde a invasão deste país, que nós estamos aí na luta. Já começou antes das eleições, já havia mesmo que o presidente falava que não ia... Mas o centímetro de terra indígena seria demarcada, né? Então, no começo do ano, nós já tivemos aí problemas com a questão da FUNAI, da transição da FUNAI, que é do Ministério da Justiça. Nós fomos para a rua reivindicar que não mudasse, porque os povos indígenas precisam ser consultados. Respeito à Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, na qual o Brasil é signatário, que lá fala da consulta prévia e orientada aos povos indígenas, e nós não fomos comunicados. Depois teve a outra tentativa de colocar a demarcação de terras, tirar a demarcação de terras da FUNAI e colocar no Ministério da Agricultura. Olha só onde iam colocar nossas terras, né? Nas mãos do agronegócio, né? Os garimpeiros, os madeireiros, eles se sentem fortalecidos, de certa forma, numa palavra infeliz, que alguém que teria que estar liderando um país e cuidando de um país, acolhendo e salvando vidas, um discurso infeliz que é de matar vidas. Então, se o que é para proteger, está dizendo, vocês podem fazer o que vocês quiserem, atacar os indígenas, atacar todos, o que ele não considera igual a ele da sociedade, os demais vão seguindo e se fortalecem, se sentem fortalecidos. Então, invadem as terras, matam os indígenas o tempo inteiro, exploram, levam a madeira, fazem queimadas, tacam fogo na nossa mata, e porque se sentem mais fortalecidos. Ocupamos espaços todos para lutar em defesa desses direitos, que eles são negados o tempo inteiro, né? Mas o maior que tem é o território. Todas essas mortes, elas estão atribuídas ao território. Então a gente se reúne também para discutir as coisas, os retrocessos, mas a gente também se reúne para festejar, porque nós temos nossas festividades de fortalecimento do nosso corpo e do nosso espírito e da nossa cultura. Apesar de estar em constante luta, nós precisamos
ter um espírito saudável, até para que a gente possa resistir. Nós precisamos compartilhar saberes com os outros povos. Sabemos que enquanto estiver lá o presidente, com essa ideia, com esse pensamento, vai ter luta. E vai ter muita luta. Por isso, quando a gente se defronta, por exemplo, com o caso de São Paulo, que é uma das maiores toponímias em Tupi e Guarani, me parece que no Brasil, nós estamos o tempo todo lidando com este passado ancestral através da palavra alma que se manifesta todo dia, mas as pessoas estão adormecidas, anestesiadas, sem memória. Por exemplo, alguém que levanta pela manhã para ir trabalhar e come a sua tapioca, preparada pela mãe, provavelmente, e aí então vai trabalhar e pega o ônibus ou o metrô, por exemplo, para a estação do Anhangabaú. E durante o trabalho pensa no seu intervalo, quando vai passear, no Ibirapuera. E depois, ao final do trabalho, volta para Guaianazes, Itaquera, Mandaqui, Pirituba, Pari. E vai, ao final, em casa, com uma televisão a cabo ou não, pouco importa, assistir um filme comendo pipoca. Todas essas palavras de origem tupi ou guarani estão incrustadas aqui. O que nos falta é a remembrança, a memória, a consciência do que todas essas palavras significam, atravessando o Tamanduateí, atravessando o Tietê, ou Tieté, o rio de verdade, que nós condenamos à morte na sua ordenação linear, e é um rio morto na cidade. Todo rio é a alma de um povoado. Nós matamos o rio, que é a alma da cidade de São Paulo. E, portanto, não há mais o que esperar senão a tragédia final da destruição, do suicídio coletivo, da acumulação de uma hiperpopulação num espaço reduzido pelo fundamentalismo urbano. Isso é suicídio. E que se espraia pelas nascentes e pelos outros rios ligados ao Tieté, o rio de verdade. Por isso, tratar de cultura e educação ameríndia na escola não se trata apenas de uma memória, mas de um desafio para a vida humana, um desafio para esse beco sem saída da vida urbana, um desafio para reafirmar a existência humana. Eu não quero morrer como cachorro. Eu sou gente que luta. Eu queria, assim, continuar a lutar, continuar a defender meu povo, continuar a preservar a natureza, porque esse aí é meu trabalho, é a minha luta. Eu não ganho dinheiro. Eu quero ganhar, assim, a mensagem para ficar muita gente no meu lado.
Assim, eu sou amigo do Chico Mendes. Então, o colega já morreu. O cara pagou um pistoleiro, mata. Então, ele está, para mim, está muito perigo para mim. Outras pessoas que moram, chefe de garimpeiro, chefe da cidade, não gosta de mim. Ele pensa que eu sou chato. Ele pensa que eu atrapalho o trabalho dele. Ele pensa que eu sou um Yanomami ruim. Eu não sou Yanomami ruim, não. Eu protejo meu povo. Porque é o meu povo. A maioria chove mulher, homem, está na aldeia. Eles não querem todo mundo ficar na cidade. A minoria, eles vão ficar um ano, depois eles voltam. Assim que eu falo para ele que não é bom para Yanomami viver na cidade. Sem emprego não consegue. Sem emprego, passa fome. Não tem casa para morar. Não tem parente, não tem amigo. Confiança vai dar comida. Tudo comida da cidade é comprado. Aldeia não, aldeia lá é de graça. Yanomami que está lá na ponta, na base, ele está passando bem. Eu sou Yanomami, sou indígena. Eu quero assim me respeitar. Eu quero me respeitar o presidente novo. Eu não conheço ainda ele. Porque ele é presidente do Brasil. Eu só queria que ele respeitasse nossa lei. A lei que está tendo do Constituição Federal. Onde garante nosso nome, do povo indígena. Só isso que eu queria que ele respeitasse. Eu estou esperando venha falar comigo, com o meu povo, com o povo indígena. Nós, povo indígena, não estamos esperando. Será que ele vai falar com a gente? Será que ele vai consultar a nossa liderança que fala português? Para ele explicar o trabalho do presidente dele. O papel do presidente nós queremos ouvir. Eu sou Yanomami, sou como hoje autoridade, qual ele. Então precisamos falar. Porque vocês que elegeu eles. O meu povo não elegeu ele. Você que escolheu. Né? Você que escolheu. Isso aí é ordem do Brasil. Então eu não quero que ele vai mexer a minha casa. Eu não vou mexer a casa dele. Além do princípio de summa causa, como eu disse, no Equador, e que tem direcionado as várias ações conquistadas pelo movimento indígena nas terras altas, Equador, Bolívia, norte do Chile, enfim. O princípio de summa causa, ele se relaciona intimamente com o princípio de Nyandé Recó. Nyandé Recó, em Guarani, quer dizer o modo ancestral de ser. O modo ancestral de ser. Nyandé, o mais antigo, Recó, o modo de ser. E esse modo de ser ancestral das tradições ameríndias, em especial de tradição guarani ou tupi, de um modo mais amplo,
tem a ver com várias experiências que nós já temos entre os Guarani, Guarani Imbiá, Guarani Yandeva, Guarani Avá, Kaiowá, de formas de recuperar aquilo que é nosso, em termos de princípios de iniciação. Eu não estou falando de educação, mas de iniciação. Alguém, uma mulher ou um homem, que inicie o outro na tarefa de ser ele próprio. Não alguma outra coisa, mas ele próprio. Este é o princípio de todos os amaltas, aqueles que ensinam pelo exemplo no mundo quechua. Antari tironyaka ipakiro udidori ashiaka ayorenga. Kimitanao agaronyaka andakiro ronyaka andawairenza ashipangirente. Kimitanao kombiro ashipane yopo amdawonte. Osheki pangirente akandakiro. Ronyaka chega cheri pariante, andacheri ronyaka ita itiviral cha composto e outri aka samaka. Patavenda wakaya nspachari escola maone. Para acabar. Olha, Siroka, eu estou de caminho ao chat, acho chocandeia de pata cameta scangue, pangirente pain. Mas por ainda que pata é chocandeia mais bane, pata pero, ficas, ali cameta na pang tiri ida liga pata por. Vai que eu Quem tá para ser raio? Você? Já que vaca. Nyaka, anda para hakcho. Shai haka. Astena uan totei patei. Está com steak. Com detalhe. Nya pai do nyaka panas vai kenda bank. Eu tá aqui antes que pai vai chochog, pai sega ser andame, a mãe do quaquine para poder se manjar. A chiago quaquine na pizza. Era coscare a smeiro pai sega ser anda. Aí a tua mão kenda dentro. Cheiagi ou pamagi, aí a pela da mão a toa é a chia pai para hiroka, teri que maneiro sawau, mawan. Pai na minha tag me ego, pai na minha escola minha tag me pai na minha kena com a pai de Pai na canto para Nyaga que a perpiot com pai de cachorro. No pai de pai lá na casa. Ele piot é na pira pai de outro. Quem que é do Romão, hein, piai? Quem me tiaga? A ver se
Nha pai semere pan chochog ha pai ni fukai ta pai de hatsi da pan je handa. Nukana handa. Pai kana pan. Pani alio tsma pai de o kitoi. Pani kanda pai sai de chau. Dua vai mal ni o hiro samani. Oh, tongara aquele mal no pariati sai. Então essa aniri pior. E o semere pai. Nha pai bem sei chochog fuka pai dua vai da kai. Yaga amina pai ari aniri yaga tonga ida kai hasete ka dali tu hayuk Né? Estava 50 louca, 50, 100, são 250. Tare, andou olhar capane Santoma, andai olhar capane, ida ka atiri, so atiri atari patrão para que logo ihi utanjari dior. Ida ka apiri para olhar capane. E agora olhar que pimandai tere é pichoque no que me dá o já chane olhar capane. A ver se olhar que acho que tá dando cachaça que o que me dá cachaça e tudo era mais bem. Só papai de cachaça de casa irá vai. Eu te ipina tere. Ronyaga, o que me dá cá o ronyaga haga o quando a sei que ini ronyaga, mas que ronyaga antawete o angana roja tá aptomando antawete a papangao. Okay, tenemos a Ashaka, luego a Ashaka, Antahuayla, Hatuña, de última su uso a tu vender. Yo te caso cuánta camisa está. Quando põe a gente já o cara pelo nha, tá o cara o nha. Acho que é o sacante dele. E eu vai dar a tawa vai dar. Ya, akan jaga. Ai pam tahu, alam tahu tak kal sanjari muston jari waraste. Asal tahu ada. So, sekian anak saja. Itu makan jaga, tan. Si kita senang fans tan. Pokok askin cuai tak san, bukan ni tak usah sih kita pasal tak. Ni kayak kias, kayak ni sini setia ka nunganti ni. Kami nak sesuatu, kami nak jual. Bukan tahu ada ni kias. Nasional kita. Tenga kan el país. Pio vai dar a cada ano. Quando não lá que nada de eu. Quando não tem as pedras que faz. De pedra que faz. No tongue, já estamos tão aqui para da fazer quase nem de canto de matou que estamos tão aqui. Este cara o já antes foi haver. Você gaita. Esta família no senhora. Esta já antes cara via da vida. Aí pai da pai a tão aqui. Hantar os penhas, ia da Brasília. Acho que quando a senhora, esta unai acompanhada aqui, chamada. Eu não quero ninguém, eu não quero na idade de qual na vida, na matou. Acho que na reta não ando, eu não quero ninguém. Ele copo na reta não ando. Mas vai, toma na caminhada, mal. Kalau kalau antawai dari tuan dari hal terpastika, asna cuma ini, juga dari kim tagar ini nalar. Quando 1993, eu punha andar mandar ir ao Chiaga, joguei na organização, joga na associação, hoje joga na cooperativa, joga na Antawai da Chiaga, Josh, Antawai da Chiaga, Ashiroka artesanato, Antawai da Ketsuron, Yotsuri, Pangdance, Panishinki, Aroshi, Machaki,
Temaida hiroka hatsita kari pero pian tongiro antami. Iwata hiroka na santari. Ro atsmanda hiroka artesanato ashiaga apima. Ro punyantali ro organizado localmente. Hatsita shene kana pagi do nyaga. Como te caçanag tsmel te caçanag hiroka chega em cima, do nyaga tá andacando hiroka ashiaga plano de manejo, atsmandali ashiaga hiroka. Atsmandali chega wanao. Ano dia? Bas na naga yan. Niya kali pakar Camera. Vem aqui. Grita, manda aí, camera. Rapaz, tá bom mesmo, ó. Brincadeirinha não. Shembiri. Shembiri, go Shembiri. Aqui é o mogno derrubado já há mais de 2 anos, já, de 1 ano. Está sendo tirado por essas madeireiras aqui que foi do pé. Rio Branco é amônia. Está saindo uma equipe aqui de 30 Achanenca a uma porta de entrada dos invasores. E estamos cientes de agentes federais e estaduais que chegará nesta aldeia dia 8/1/2001. Kama kemer polícia era que cobre que me sande mal kama astiere oi me 15 haka virau peruano ali astiere acho ente pen inquiri andar te pa acho ruai yar ente here que ruana o pen dirori acho dirori ruana ele tong tiri sate gata virau shiramina esse watat ramina sate ka outra andar esse chato randa trin chato randa esse
A ideia que surgiu uma ação que possa barrar a entrada de invasores no território brasileiro. Especialmente o que está acontecendo aqui na área dos Axanincas, no Parque Nacional da Serra do Divisor. Então, esse é o propósito. E aí, essa visita, ela antecede uma outra que eu vou fazer no começo de março ao Peru, com o presidente Toledo, e eu vou levar como um dos elementos importantes o resultado dessa reunião aqui, né? Internacional em Lima, com o presidente, aqui no Brasil, em qualquer canto que seja, a gente está preparado para estar presente, para planejar, né? Para pensar uma estratégia de sobrevivência. Se é para todo mundo viver no território sem limite, a gente vive. Se é para viver no território, cada um com seu limite, a gente também vive. Recentemente eu tive anteontem, aqui em cima, estava vocês passando por cima, rodando de helicóptero, o pessoal serrando embaixo, madeira. Eles estão lá dentro da terra, ontem veio o rapaz de lá e disse assim, estão lá serrando ainda. Né? São madeireiros clandestinos, são pessoas que estão entrando, tirando madeira carregada nas costas. São como se fossem os burros dos burros que não estão entendendo da coisa que está acontecendo. Então a gente está muito triste com essa coisa e pode causar uma coisa muito difícil, que eles ficam falando a coisa pra gente, né, que se encontrar um de nós no meio da mata, né, se encontrar uma Axaninca no meio do mato, vai matar. Aí o piriado amanhã, mal na caminhada. Já relatado de caminho que desmerio para que Mário, Sintori, cima. Aí que cama para te casa, aí que o anawaga. Cima para coligar mante casa. Até a água mana can. Aí que atai aí que o piriado aí que atai andam cheio de casa. Só a da nahinha, a caminhada mano. Era desmaia. Punhandari. Tens, Kemi, Hiroka, Nyans, Kura Tanchari, Kamet, Kura Tanchari, Amineri, Kamet, Hiroka, Amtawajashari. Dando luang de pen, Pontinak, Perendones, Smith. I don't die in Hawaii, I will keep today. No pang tao nakaparan, na totakira, tikatse. Toda. Mas chetan pan. Hajuwe. Waka para tsmeyan hidoi tonga tagi. Mali direi waka. Agora tá bueno. Como nós falamos, aqui é assim. A vida é essa. A gente luta, mas tem frutos. Esta furia
Essa é a história que eu queria contar para vocês nessas reflexões sobre cultura e educação ameríndia. Acho que agora fica um pouco mais claro o subtítulo, o Nós Quem, Cara Pálida. Porque se trata justamente de todo aquele educador ou educadora que, mesmo estando dentro de uma escola municipal, estadual, federal, privada, particular, seja lá o raio que for, essa pessoa tem que ter uma consciência aguda, profunda, vertical sobre o que é que implica dizer, comunicar, partilhar desta herança que nós temos, que são opostas ao modo ocidental, branco, adultocêntrico, machocêntrico, capitalista e etc, etc, como eu sempre digo. Isso vai criar problemas? Evidentemente que sim, e será ótimo que se crie problemas para que esses jovens, adultos, adolescentes, velhos, seja lá quem for, possam se apropriar da sua própria herança, da sua própria identidade, porque a partir desse momento começarão a ser pessoas autônomas, em busca do seu próprio caminho, em busca do caminho do seu povo, da sua comunidade, da sua pertença, e não ficar refém de um Estado, um partido, um sindicato ou qualquer um desses organismos institucionais do mundo ocidental que só servem para dominação das outras pessoas em proveito próprio. Pensar por si mesmo é um risco, e como o risco é necessariamente aquilo que faz com que possamos construir a própria pessoa. E como dizíamos no começo, a pessoa é indissociável da sua comunidade. É pessoa-comunidade. Por isso, a história, com a sua própria ancestralidade como único escudo e proteção, vai ser difícil sair desta nova Idade Média. Como diriam os nossos queridos amigos baianos, é arriscoso, é bem arriscoso, mas sem isso, sem essa malungada, todos reunidos, juntos, com a sua própria, esse genocídio que continua agora com o incentivo genocida deste governo, do Jair Messias Bolsonaro, que eu não elegi, mas possivelmente o maior erro na história da nossa tão frágil democracia, o maior erro. Por isso, eu sempre digo que a democracia representativa é uma armadilha. Ela é insustentável, ela tende para o seu suicídio. Assim como aconteceu no Irã, depois da invasão dos Estados Unidos para implementar a democracia num país muçulmano, teocrático, sem que esses americanos percebam que existem outras formas. Mas aí o que aconteceu depois da invasão? A primeira organização de eleições livres, e aí quem ganhou a eleição foi o Partido Fundamentalista Islâmico, que, ato contínuo, acabou com esta tal democracia. Então, a democracia representativa, ela é suicida e ela produz esses erros históricos como os que nós estamos vendo agora. Qual a alternativa? Aquela dos povos tradicionais e originários, que é o que a gente poderia chamar de uma democracia participativa, que é o que todos os movimentos libertários, movimentos anarquistas têm defendido desde o século XVIII. E não tem nada de inovador, de modismo, de propostas, não. Isso é o que as nossas comunidades tradicionais e povos originários fazem há 4, 5, 6 mil anos.
que é a democracia participativa. Todo mundo tem direito à voz e fala. Não existe voto. Existe a construção coletiva do consenso. Isso demora muito? É óbvio que demora. Mas quem é que tem pressa? A pressa é aquela injeção intramuscular, endovenosa do capitalismo na mente e na alma das pessoas, porque se diz que tempo é dinheiro e, portanto, você tem que ser produtivo. E eu me pergunto, como ser produtivo sendo responsável a pessoa e a comunidade pelo bem comum? Isto demanda tempo, discussão, diálogo, construção deste consenso. O País Basco, Euskal Herria, faz isso desde tempos imemoriais. Todas as comunidades tradicionais nos Andes, todas as nações indígenas, todas as nações africanas que eu, pelo menos, conheço, todas, no Extremo Oriente, todas fazem isso. Cada pessoa é ouvida. O conselho dos mais velhos é que vão encaminhar as discussões para uma solução razoável. Eles não são indicados, não são eleitos, eles são escolhidos pelos ancestrais. É por isso que esta diferença abismal entre os modos tradicionais de vida coletiva funcionam muito bem até hoje, mas essa democracia representativa não é democracia, é daimocracia. É o governo autoritário dos espíritos maus, dos daimons. Este governo genocida, não só no aspecto da Covid-19, mas tem incentivado a continuidade do genocídio das nações indígenas em prol das mineradoras, em prol das madeireiras, em prol do agronegócio. Por que vocês acham que em todos os países onde a pandemia foi devidamente controlada, são geridas, administradas por mulheres? Ao contrário, esses de governo masculino, patriarcal, autoritário, estão todos à beira do precipício. Estados Unidos e agora o Brasil à frente, vergonha nacional, mais de 4.000 mortos por dia. Nem mesmo numa guerra a gente tem tanta gente morrendo. Este é o resultado do erro histórico. Este mesmo senhor que ocupa a presidência da República agora, ele deveria ser denunciado no Tribunal de Haia, no Tribunal Internacional, por crime contra a humanidade. Nós deveríamos receber já imediatamente ajuda humanitária da ONU. ONU, Organização das Nações Unidas. O que está acontecendo aqui é pior do que o que aconteceu no Haiti, o que aconteceu com o terremoto no México, o que acontece entre os campos de refugiados. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, está encaminhando um pedido para incriminação desse senhor, que eu me recuso a chamá-lo pelo nome, porque não tem nada de Messias e já deveria ir embora, porque não tem nada de Messias e no seu bolso tudo e no nosso bolso nada. Esta é a administração deste erro da democracia representativa no Brasil, a juntar-se à nossa história de absurdos gloriosos, como foi o golpe civil-militar em 64 e durante toda a ditadura aqui no Brasil, no Chile, no Uruguai, enfim, todas as decorrentes da Operação Condor. A influência dos Estados Unidos na América Latina para delimitar, para tentar restringir a influência da primeira Revolução Socialista na América, que foi em 1959, em Cuba.
com essa desculpa, implementaram regimes de terror, de assassinato, de desaparecidos, de abuso do poder, controle e dominação das populações. E os seus dois braços direitos foram exatamente a escola e a universidade. Para esse apagamento da memória coletiva, para esta submissão das pessoas, para essa apatia reinante e a entrega ao culto do consumo. E com essa herança que todos nós recebemos e temos, mas falta consciência das pessoas para ser um mínimo fiel a essa herança, para poder enfrentar os dilemas do dia cotidiano. Não se trata aqui de uma ideia fossilizada de tradição, de museal, das coisas que estão no museu. Não! Todas essas comunidades tradicionais permanecem vivas até hoje com essa identidade, com essa força cultural, que é aquilo que mantém o espírito livre e bom, é através da atualização de todas essas forças no mundo presente. Por isso, a minha paixão desde muito tempo com os Achaninka, Acre e Peru. Os Achaninka, na sua própria língua, quer dizer o meu povo, ou ainda espíritos bons, aqueles que realizam aqui o Reinoque, o mundo espiritual. É por isso que eles são guardiões. Bom, Benck é o meu amigo lá do Juruá, e para cantar a canção que eu fiz para ele, eu trouxe um curumim de Belo Horizonte, Leonardo Bretas. Beija-flor me chamou, olha, lua branca chegou na hora. O beija-mar me deu prova, uma estrela bem nova na luminária da mata, força que vem renova. Beija-flor de amor me leva, como o vento levou a folha. Minha mamãe soberana, minha floresta de joia, tu que dás brilho na sombra, brilho
imensidão. Tem sombra da floresta, tem a luz do coração. Tem a água, tem aquela imensidão. Tem sombra da floresta, tem a luz do coração. Diria o bom e velho Caetano Veloso, um índio descerá da sua nave e, para surpresa, o que nos dirá era o extremamente óbvio. Obrigado. Om Shanti Yanapakusum. Em Quechua, juntos, pelo amor, encontraremos caminhos. Obrigado. Tradicionais permanecem vivas até hoje com essa identidade, com essa força cultural, que é aquilo que mantém o espírito livre e bom através da atualização de todas essas forças no mundo presente. Por isso, a minha paixão desde muito tempo é Zaxaninca, Acre e Peru. Zaxaninca, na sua própria língua, quer dizer meu povo, ou ainda espíritos bons. Aqueles que realizam aqui o reino espiritual. É por isso que eles são guardiões.